Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre as mudanças nos REITs de apartamento e como que isso vai impactar no longo prazo, tanto os ativos que fazem parte desse mercado lá nos Estados Unidos. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre esse conteúdo, fica aqui com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso é super importante para esse conteúdo chegar a mais pessoas e também para o algoritmo aqui do YouTube. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre os REITs de apartamento, tanto o êxodo que está acontecendo e também uma questão de longo prazo, fica aqui com a gente que vai ser super bacana esse vídeo. O êxodo urbano impulsionado pela pandemia tem aos poucos mostrado sinais de desaceleração. Isso é uma questão muito mais de curto prazo e, em tese, no longo prazo, vai se ajustar normalmente em relação aos níveis do ano passado. Os rates de apartamento foram realmente danificados pela questão do êxodo urbano nos Estados Unidos, que é um ponto que eu já falei em alguns dos vídeos que eu trago aqui no canal e também nas lives que eu faço sobre os REITs junto com o Ismael do Central do REIT, principalmente porque os moradores saíram das regiões costeiras para o interior dos Estados Unidos. Embora a vacina ela possa reverter um pouco desse quadro, as taxas de aluguel e de ocupação desses REITs de apartamento, principalmente em Nova York, LA, São Francisco, Califórnia, ainda têm demonstrado uma grande dificuldade de retorno. Fora desses grandes centros urbanos, os mercados nacionais de apartamentos têm sido notavelmente resistentes. É um ponto muito importante. As avaliações desses REITs parecem realmente atraentes, já que o setor de habitação nos Estados Unidos continua a liderar uma recuperação pós-pandemia. Então, com base nisso, deixa eu trazer para vocês um pouquinho dos REITs de apartamento listados lá fora, até para a gente ter esse conhecimento e fazer a comparação dos vários ativos desse setor. Vamos trazer para vocês aqui um pouquinho dos ativos listados. Então, a gente vê uma série de ativos. O maior deles é o Avalon Bay, que é o código AVB, que ele representa mais ou menos 22% do setor. O segundo é o EQR, que ele representa mais ou menos 21%, além do ESS, que é o Essex Property, representando mais ou menos 15% do setor. Então a gente vê uma concentração principalmente nesses três papéis, e um ponto super importante em que eles têm é que eles são vinculados à parte de apartamentos de luxo, apartamentos costeiros de luxo, onde tem uma média de aluguel bem mais acima do que outros ativos. Então a gente tem essa comparação em que dentro do REITs de apartamento a gente vê alguns ativos focados em classes AAA, além de outras vinculados à classe média quanto classes mais baixas. Então, dentro dessa diferenciação do setor, é super importante o investidor ele estar ciente em qual dessas faixas ele vai querer fazer o investimento, até para verificar qual que se sente mais à vontade na operação. O mercado de apartamentos multifamiliares nos Estados Unidos ele é altamente fragmentado, com os REITs possuindo mais ou menos 500 mil imóveis dos cerca de 25 milhões de imóveis disponibilizados para aluguel e que fazem parte de todo o conglomerado dos Estados Unidos, representando pouco mais de 2% do estoque existente de apartamentos no país. Ou seja, os números de apartamentos que estão para aluguel e que fazem parte de um REIT ainda é muito baixo, principalmente nesses setores de aluguel. Tanto lá fora quanto no Brasil, o investimento em propriedades é muito bem visto para a proteção do capital. Isso é algo que a gente vê bastante aqui no Brasil, e quando a gente faz um pouco do overview do setor lá fora, a gente vê que as pessoas lá possuem esse mesmo sentimento em relação a possuir ou não um imóvel. O portfólio desses REITs são geralmente inclinados para a parte costeira, além de serem focados principalmente na questão de qualidade. Então a gente vê acabamento, localização, parte de vizinhança, são pontos que esses REITs gostam muito de focar para conseguir gerar um aluguel cada vez mais caro. E esse ramo ele tem visto um crescimento de aluguel mais forte, principalmente nesse período pós-recessão, além de um ponto super positivo que tem visto taxas de cobranças ótimas em relação à efetividade do aluguel cobrado e também do recebimento desses valores. Esses REITs possuem carteiras que normalmente incluem uma mistura de condomínios de apartamentos, arranha-céus, prédios no centro, prédios médios e estilo jardim em mercados urbanos e suburbanos. Talvez ainda mais do que a distribuição geográfica entre os vários ativos, a distribuição dessas carteiras nas áreas urbanas ganhou uma importância adicional durante a pandemia, já que essa migração para o subúrbio
principalmente em torno das cidades fechadas, que foram duramente atingidas nos últimos meses, viram algumas das taxas mais fortes de crescimento do aluguel durante vários e vários meses. Então é um ponto super importante de análise dos rates que estão posicionados em mercados mais suburbanos. Eles estão conseguindo se posicionar melhor nesse período de aluguel, além de ter tido uma efetividade na cobrança desses valores. Um ponto que muita gente gosta de saber aqui no canal é sobre os dividendos. Então vou falar um pouquinho mais sobre o dividend yield médio desse setor e também como é que ele está sendo negociado em relação aos pares nos últimos meses. Os REITs de apartamento, eles pagam um yield médio de 3,7% por ano em dólar, o que está acima da média do setor de REITs, que é 3,4%. Vou trazer essa análise logo mais para vocês. Um ponto super importante na análise é que os REITs de apartamento pagam aproximadamente 65% do fluxo de caixa disponível para os acionistas. Então é um ponto super importante na análise que, diferentemente dos primos dos REITs, os FIs que eles pagam mais ou menos 95%, os REITs nos Estados Unidos pagam algo próximo de 65% do fluxo de caixa disponível. Então é importantíssima essa diferenciação para verificar como funciona cada tipo de ativo. Um ponto positivo nesse caso nos REITs lá nos Estados Unidos é que esse modelo ele dá um pouco de flexibilidade para essas empresas conseguirem aproveitar um pouquinho das mudanças do setor, principalmente as oportunidades de crescimento externo ou para talvez aumentar um pouco mais a distribuição de dividendos. Então a gente vê esses REITs que eles têm um pouco mais de caixa para fazer essas movimentações ou de aquisições de novas propriedades ou para distribuição desses dividendos. Aí vai muito da estratégia da gestão de cada ativo, de como que eles vão querer tratar esses pontos logo que a gente passar pela pandemia. Como eu falei para vocês, vou trazer um pouquinho mais da comparação dos setores e do yield médio de cada setor lá nos Estados Unidos, para a gente ter uma comparação e também para a gente ter um overview maior do setor, aonde ele está inserido em comparação a outra classe de ativos. Aqui para vocês um pouquinho do yield médio de cada setor lá nos Estados Unidos. A gente pode ver que o setor de apartamentos está com yield de 3,7%, um payout médio de 67%. Então, está acima da média do setor nos últimos meses, principalmente pelo fato de ser um setor muito seguro, ou seja, é algo que as pessoas realmente precisam, é um setor maduro, consolidado, não vai ter grandes mudanças no longo prazo, principalmente porque as pessoas elas precisam de uma moradia e elas precisam de um lugar para morar. Então é algo que esse setor ele oferece uma maior segurança, principalmente para o investidor de longo prazo. Em contrapartida, também provavelmente não vai ter grandes variações. Então, um ponto importantíssimo nessa questão é de dentro desse setor que ele já é mais consolidado, a gente conseguir escolher bons ativos que gerem uma eficiência operacional muito grande, já que ele tem uma concorrência muito forte e também uma eficiência operacional desses ativos que a gente escolher. Um pouquinho mais que eu trago essa análise para vocês, de fazer essa comparação e da gente saber aonde que a gente está pisando quando a gente vai fazer esse tipo de investimento. Então, pessoal, trouxe para vocês aqui um pouquinho do overview dos REITs de apartamento, principalmente entrei na questão do processo pós-pandemia um pouquinho e trouxe também um pouco do yield médio de cada um. Isso é importantíssimo para a gente entender maior o setor e aonde ele está inserido no mercado de investimentos americano. Vou ficando por aqui. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e deixa o like. Isso é super importante para a gente conseguir chegar às pessoas. Eu vou indo nessa, bons investimentos e até o próximo vídeo.